Sim. Legal. Então, mais. Bom dia a todos. É sempre com muita alegria que aqui nos encontramos, em especial no dia de hoje, porque é um tema de suma importância, o Cristo Consolador, e a gente vai buscar trazer alguns pontos que nos demonstram que o Cristo é realmente o Consolador. A história de Jesus, ela não começa com o nascimento dele. Muitas religiões começam ali com Jesus nascendo na estrebaria, e aí a partir daí começa. Mas a história de Jesus, na verdade, ela vem muito antes do nascimento dele, vem mesmo as notícias de Jesus, o Consolador prometido, ela vem antes da formação da Terra. E é lá que nós vamos, então, nos dirigir, trazendo, mostrando alguns pontos do papel do Cristo no mundo desde a formação. Claro que serão pinceladas rápidas. Cada vez que a gente trata o assunto aqui, vem um pouquinho mais. E hoje alguma coisa é até repetida, mas é muito importante, então a gente tem que trazer novamente. Quem quiser fazer alguma pergunta, trazer alguma colaboração, viu, Mário? É muito bem-vindo. Então, o Cristo Consolador, como nós dissemos, as notícias que nós traremos do Cristo é antes da formação da Terra. E essas informações, elas estão na Bíblia, estão em alguns livros aí das religiões antigas, na China, e no Egito, mas nós vamos trazer aqui do Espiritismo mesmo, né, que é a nossa casa, do livro A Caminho da Luz, de Emmanuel, onde nós vamos trazer a notícia de que o Cristo estava conosco e ficou registrado assim: rezam as tradições do mundo espiritual que na direção de todos os fenômenos do nosso sistema existe uma comunidade de espíritos puros e eleitos pelo Senhor Supremo do Universo, em cujas mãos se conservam as rédeas diretoras da vida de todas as coletividades planetárias. Essa comunidade de seres angélicos e perfeitos, da qual Jesus é um dos membros divinos, e aí vai falar quando que eles encontraram e como é que foi esses momentos de encontro. Mas aqui a gente tem a notícia de que na formação da Terra, quem sabe quanto tempo atrás? 4,5 bilhões de anos atrás. Bilhões de anos atrás, Jesus já era um espírito puro. Então, quais são as notícias que a gente tem dessa obra terrena? Então, Jesus atuava como ele já atuou desde aquela época como um arquiteto. Como é que é essa obra? Né? Onde estavam os elementos? Como é que aconteceu esse desenvolvimento de Jesus na Terra? Só para a gente ter uma ideia, a gente fala assim, Cristo Consolador, a gente às vezes trata Jesus como se ele fosse o nosso vizinho ou alguém próximo. Ele é o Cristo planetário, ele estava na Terra desde aquela época. E algumas notícias aqui, só umas pinceladas, porque é muita coisa. Emmanuel nos diz que cada detalhe, cada micro e macro elemento da Terra foi elaborado pela orientação misericórdia de Cristo. E aqui a gente traz alguns exemplos, assim, bem rapidamente. As ações do Mestre incluem, entre inúmeras atividades, a formação do satélite da Terra, que é a Lua, né, que funciona como uma âncora de equilíbrio e estabilidade do nosso planeta. Então, muitas reproduções na Terra e vida na Terra estão estabilizadas e harmonizadas por causa do nosso satélite lunar. Solidificação e esfriamento da matéria, dando origem aos oceanos primitivos.
Ele operou na escultura geológica do orbe terreno, estatuindo os regulamentos físicos da Terra e organizando o equilíbrio futuro dos fenômenos físicos. O seu equilíbrio em corpos simples da matéria organa, sim, o cenário da vida indispensável à existência dos seres do porvir. Então, para quem já tem bebê ou vai ter bebê aí, as mãezinhas e os pais também, né, Wallace, sempre começam a preparar o terreno para que em 9 meses, normalmente é 9 meses antes, né, quando se tem notícia, começa-se aí a se preparar e aí começa a pensar como que vai fazer, onde vai arrumar a cama, o berço, como que vai, o que pode comprar ali adiantado, se vai comprar algumas fraldas ali para poder já deixar preparado, talvez algum brinquedinho, alguma coisa, e todo aquele carinho especial. Jesus preparou, desde aquela época, a terra de uma forma tal que o homem, a existência do porvir do homem que viria milênios no futuro, já estaria preparado e daria essa condição. Então, aí a gente vai vendo, toda mãe é uma consoladora, a gente aí começa já a perceber, né, se vocês concordarem, Jesus como que ele já é o misericordioso, com todo carinho, já preparando para que hoje a gente está aqui, mesmo que muitas vezes a gente nem se lembre disso, né? E aqui tem algo, só para a gente ter uma ideia, a gente não vai entrar em detalhes, aqui algumas partes do nosso planeta, a gente não vai entrar em detalhes, mas cada um tem a sua função. Se a gente olhar a Terra para dentro, a gente vai ver que existem várias camadas, cada uma delas com as suas funções, e isso no mergulho interno, no mergulho externo, não é um estudo de evolução aqui, mas olhando para cima da Terra, a gente vai ver ali que tem várias camadas que tem cada uma delas a sua função de proteção, onde se podem realizar certas atividades que são ali, olhando ali do lado direito, a troposfera, estratosfera, mesosfera, termosfera e a exosfera. Imaginem a elaboração disso, sem entrar em detalhes diretamente nos seres orgânicos, né, que vieram aqui, as células, a formação das células e a evolução. Então, Jesus estava envolvido com isso tudo. Não somente ele, mas um exército de espíritos superiores. Bom, alguma pergunta? Então, aí nós vamos conhecendo Jesus e aí a gente pergunta assim, como é que foi, então, essa criação de Jesus com os espíritos? Porque a gente vê na Bíblia de uma forma, vamos dizer assim, quase metafórica, figurativa da criação. Com o Espiritismo, a gente está dando um passinho dentro, a gente não vai aprofundar muito, porque a gente nem tem conhecimento, né, Mário, para isso. Mas como que seria essa criação que veio aqui, que permitiu que a Terra fosse formada? Vocês acham que foi assim, tipo assim, abracadabra? Aí apareceu a Terra, ou foi cabum, né? Apareceu ali. Como é que foi esses elementos, como é que eles começaram a surgir aqui na Terra? Então, a gente não entra em detalhes, mas a gente dá um passinho, talvez um passinho de bebê, ou olhando por uma janela de um avião de 10 mil pés de altura, mas a gente, pela ajuda dos espíritos, a gente pode ver alguma coisinha mais do que um cabum, né? Porque, milagrosamente, a gente vai ver na Bíblia que Deus criou o céu e a terra, né? E a terra era sem forma e vazia. Então, assim, é uma coisa que nos deixa a imaginação, porque é um pouco figurativo, é um pouco ainda metafórico. Mas Kardec faz essa pergunta para os espíritos, procurando aprofundar. Ele fala assim, onde estavam os elementos orgânicos antes da formação da Terra? A gente já trouxe essa pergunta aqui antes.
E a gente traz de novo, porque essa pergunta eu acredito que seja chave na formação aqui da Terra. Onde é que estava isso? Né? A gente está vendo aqui o Wallace, está vendo a Kátia, e está vendo o nosso corpo, essas paredes, tudo. Onde é que estava isso tudo antes deles existirem aqui? Né? Aonde? Para não ficar só eu falando. Fluido cósmico. O Matéria fluido do cósmico. universo. Essa resposta sua foi como é que fala? De caboclo sintético, né? Fluido cósmico universal. Aí não tem jeito de errar. Tudo é fluido cósmico universal. Mas aonde que estavam esses elementos, assim, na sua forma elementar, né? E os... Sim, Mário. Não, como você está falando aqui, eu acho que tem muita coisa que a gente consegue ver. Hoje eu consigo ver o Wallace, mas no passado remoto eu não conseguiria vê-lo. Então eu acho que tem muita coisa em frente da gente que a gente não consegue ver ainda, devido à nossa consciência divina. Porque quando você leu lá anteriormente, quando Jesus já estava evoluído há não sei quantos bilhões de anos, então quer dizer que tinha um sistema planetário que regia tudo. Então nós não temos condição mínima de chegar a entender isso tudo. Então é o seguinte, eu acho que devagarzinho a nossa mente vai abrindo. Sim. Vai abrindo. Igual assim, hoje, quando nós falamos de mediunidade, hoje nós estávamos falando aqui da influência dos espíritos, dos nossos mentores. Hoje que a gente começa a entender isso. Você imagina isso tudo quando você abrir a sua mente. Então, quer dizer, eu acho que está tudo aí, ou está tudo aí. É simplesmente que nós não temos a capacidade de enxergar ainda. A outra pergunta bem sumarizada e sintética. Já estava tudo aí. Não tem errado. Mas os espíritos nos dizem, e está todo mundo mais ou menos dentro, eles achavam-se, por assim dizer, em estado fluídico, né? Um outro momento aí do fluido cósmico universal, no espaço, no meio dos espíritos ou em outros planetas, à espera da criação da Terra para começarem a existência nova em novo grupo. Então, se a gente olhar essa resposta, a gente já começa a pensar assim, no consolo e na misericórdia do Cristo. Porque quando fala que poderia estar em outros planetas ou no plano espiritual, a gente percebe que existe uma solidariedade do mestre de acordo com o mundo. Então, se a gente olhar antigamente no nosso conhecimento, a gente achava que o mundo tinha fim. Alguém já ouviu aquela expressão? Fim do mundo, né? Vai para o fim do mundo, né? Com toda a educação, assim, para a pessoa ir, mas o fim do mundo, ninguém nunca chegou lá para poder dizer que existe o fim do mundo. O universo era considerado por nós que vivíamos aqui de matéria sólida. Daí a expressão firmamento. E as estrelas, elas eram constituídas ou imaginadas da mesma distância da Terra e de tamanhos e iluminações diferentes. E era assim que era. Então, com a explicação dos espíritos aqui, quando a gente olhar as estrelas, a gente vai agora ver que elas contribuíram para a formação do nosso planeta, conforme eles estão dizendo aqui. E aí a gente pode se sentir mais confortável. As estrelas já não são simplesmente objetos soltos no céu, mas são criação divina, e que um dia, aquela estrela que a gente vai estar olhando da nossa casa, numa noite escura e o céu enluarado, talvez ela cedeu alguma coisa, algum material, para que hoje nós estivéssemos aqui. Nossa, isso é tão bonito, porque se a gente pegar essa resposta aqui, a gente fica o dia inteiro conversando, porque outros planetas, então quer dizer que já estava se envolvido por lá. Como que ele estava? Como é que vem essa comunicação? Como é que a gente entende isso tudo? Então, quer dizer, é uma evolução espiritual que a gente ainda, acho que pelo orgulho, pela nossa vaidade, nós achamos que depois que ele nos criou para nós dominarmos, né? Para a gente estar em cima de tudo, na verdade, não é assim. Nós somos parte de um todo. Mas abrir planetas e muita coisa por volta da gente, como as estrelas, que já estão em estado evolutivo muito, trilhões de anos na frente da gente. E o estudo do Cristo, no processo planejado por Ele próprio, vai nos permitir
esse enquadramento e essa percepção dessa grandeza do universo. Por isso que Jesus disse, eu lhes dou, quem vier a mim terá vida e vida em abundância. Essa vida em abundância não é a vida do coexistir. Porque coexistir por coexistir, a planta coexiste, o animal coexiste, o vegetal coexiste. Essa vida em abundância é essa abundância que nos permite melhor perceber o nosso Criador, melhor interagir com Ele e nos deixar envolver nessa energia, nessa luz que já está em todo o universo, para que a gente possa ter mais coragem, mais disposição e mais vontade de amar. Diga, Kátia. Desde a minha existência, uma palavra que você falou agora, que eu até mandei aqui para mim mesma para eu estudar, enluarado. Eu nunca ouvi. Uma noite enluarada? Nunca ouvi. Só ensolarado, sol. Porque não tem da lua. E eu me conectei a essa palavra. E é muito interessante, porque nunca tinha ouvido. Em lua, aí já imaginei. Porque só existe, vi o às vezes eu inventei. Não, mas eu já imaginei as estrelas fazendo a parte dela, entende? Me conectei Não a essa muda a palavra. conexão. A gente conversava essa semana lá em casa, a fé e a vida, e o sofrimento e a alegria, é questão tudo de perspectiva. Antes da gente conhecer o Espiritismo, a gente olhava a vida e via ela de uma forma, depois que a gente já conhece, a gente agora tem uma outra percepção, e essa percepção, ela nos consola, porque essa que é a função do trabalho de Jesus. Outra coisa que eu não me conectava, que eu acho que é interessante a gente falar sobre a Lua, eu sempre achei, eu fiquei até meio decepcionada, porque eu não sabia. Eu e a Aldred conversando, ela falou, sabia que a Lua não tem a luz própria? Eu falei, como assim? Né? E aí a gente debateu, o que é a obra divina? Como assim? Eu fiquei meio decepcionada, como assim? Aí ela explicou um pouco, né? Ela é muito inteligente, aí eu falei, eu nunca soube disso, que o Sol realmente reflete e faz isso, uau! E agora eu amo o Sol, porque eu não tinha conexão, né? Não sei, eu acho verdade, que é interessante, é a conexão que a gente faz com os elementos, e aí a gente começa a ver de outra forma, né? O Sol, por exemplo. Meu Deus, eu adoro, mas eu não gosto muito, tanto quanto a Lua. Então agora os dois fazem uma conexão só. E a Lua tem uma função, né? Dizem os espíritos, de estabilidade, de equilíbrio no processo. Muitas coisas geradas aqui na Terra vêm pela influência. Perfeito, é muito lindo, me trouxe essa reflexão. E aí, dando sequência, a gente então começa a ver, nós vamos entrar agora na influência do Cristo, nós vamos dar um pulo aí em todos esses organismos vivos, já entrar então na parte humana para ver o trabalho do Cristo junto da humanidade da Terra, começando desde o início. Então, nós vamos perceber aqui, nesse slide, que a imagem fala mais do que 1000 palavras, né? Que nós vamos encontrar aqui na Terra, pelo menos de uma forma sumarizada, 2 tipos de povos. Tem aqueles que vivem aqui, que é esse grupo de cima aí, que veio no processo evolutivo, saindo lá do mineral, onde o espírito ainda dorme, depois no vegetal, onde acorda, e até chegar no animal. Aí mesmo no animal há uma progressão pelo lado físico, que vai desde daqueles macacos lá e vai evoluindo até o dia de hoje. Não se sabe aqui diretamente se somos descendentes do macaco, porque esse cruzamento é feito, parece que foi feito no plano espiritual, na erraticidade. Então, a gente não tem essa certeza de como que foi esse processo. Mas, então, Jesus, que planejou, ele já planejou, já preparou o terreno para esse grupo aí de cima, que viviam aqui, né, que eram daqui, irem progredindo e encontrarem aqui o que precisavam para progredir. O Cristo Consolador trabalhando. Mas também tinha um grupo de planetas, de estrelas, na verdade, essa estrela particularmente chamada Capela, que eles chegaram num estágio evolutivo e alguns milhões de capelinos, eles estavam relutantes ao progresso, estavam revoltados com o progresso.
Então, eles são enviados para a terra, há uma reunião com eles, porque você pode até estar fazendo as coisas erradas, né, Wallace? Mas na hora que você for chamado a atenção, aí fica aquela, principalmente nesse caso, você vai ter que vir para a terra, há aquela dor, aquela saudade, aquela vontade de ficar. Então, Jesus conversa com eles, com esses milhões, né, através de planejamentos e de, certamente, representantes do próprio Cristo, e explica para eles que aqui eles iam poder evoluir, aqueles que evoluíssem poderiam voltar para a terra deles, e Jesus, então, promete para eles que ele mesmo, Cristo, viria encarnar. Então, tem alguns estudiosos que dizem que Jesus veio à terra pela promessa que ele fez a eles. Eu vou lá, eu vou encarnar lá para ajudar vocês. E aí reuniram a esses que estavam aqui e os que vieram de lá, tudo dentro de uma função consoladora. Esses aqui, Jesus poderia falar, agora eu já preparei a terra para vocês, aí vocês se viram aí, encarna, desencarna, progride, e se precisar ir 15 bilhões de anos, que seja 15 bilhões de anos, 30 bilhões, vocês se viram. Mas o Cristo Consolador percebeu, a gente depreende isso, de que se eles recebessem um certo enxerto aí de conhecimento e de ajuda, eles iriam evoluir mais rápido. Então, pela misericórdia divina, esse grupo encarna com conhecimentos intelectuais, com progressos na área do desenvolvimento, mas moralmente no mesmo nível desses outros aqui. Então, eles vêm para dar aquele impulso, um sinal de que o Cristo é um consolador, já começando com a nossa história. E para esses que chegaram aqui da Terra, eles também recebem o consolo, que é a oportunidade, porque lá onde eles estavam em capela, eles estavam relutantes ao progresso. Então, se fosse um Deus vingativo, ia falar assim, ok, eu vou exterminar vocês agora da criação, vocês não vão ter mais chance nenhuma, vão desaparecer do mapa aqui. Ele fala, não, vocês vão para esse planeta, vão ajudar esse planeta, terão chance de voltar para cá, e muitos voltaram, e além disso, porque esse coraçãozinho de vocês aí está muito apertado, e a maioria de nós veio desses tempos, né? Eu estarei convosco. E tudo isso que eu estou falando para vocês aqui está, de uma certa forma, assim, registrado. E nós vamos ver por quê. Mas, não, é tão bonito isso tudo, né? E, por exemplo, quando a gente vê esses conflitos no Mediterrâneo, naquele Oriente Médio lá, sabe? Uhum. Muitos desses conhecimentos que a gente deveria estar já usufruindo, como diz, já alimentando para que a gente possa entender isso tudo, tá tudo naquela guerra para impedir que a gente avance, sabe? A gente às vezes não percebe isso, sabe? Porque aquela guerra lá ali de civilizações maravilhosas dos gregos, dos troianos, dos celtas, de tudo mais, tem tanta informação para a gente não estamos tendo acesso ainda a cada desses conflitos que está tendo. Quer dizer que é a própria frequência do mal, não é frequência do mal, uma frequência de ignorância que não está permitindo que a gente, talvez nós daqui, avancemos nesse entendimento todo que a gente está falando aqui. E o que eu vejo muito é o Kardec, essa maravilha, como ele coloca as coisas, ele te dá um hint, ele te dá só uma pista, só uma pistazinha, porque tem tanta coisa por trás. Você vê assim, uma coisa que eu acho muito interessante no Livro dos Espíritos, Kardec não fala de Deus. Ele introduz Deus, ele introduz energia, sabe? E nós estamos aqui numa dificuldade, às vezes, até de largar um pouquinho do catolicismo que a gente foi crescido, do evangelho que a gente veio, sabe? Porque a gente ainda está muito preso, mas, assim, essa é uma coisa muito linda, maravilhosa. Desculpa. E aqui, dentro dessa maravilha, a gente vai ver que isso aí ficou registrado. Principalmente essa imagem aqui ficou registrada em Isaías, depois Mateus vai repetir, dizendo o seguinte: o povo que caminhava em trevas
viu uma grande luz. Sobre os que viviam, outro grupo de pessoas, na terra da sombra da morte, raiou uma luz. Os que viviam eram os daqui. Eles viviam aqui, eles eram daqui, nasceram aqui, tiveram as encarnações aqui. Os que caminhavam não eram daqui. Eles estavam caminhando aqui. E a luz, com a presença do Cristo, essa ideia nova, chegam para todos. Né? Essa passagem aqui, eu já trouxe aqui algumas vezes no passado, é uma passagem que mostra dois povos, mas a mesma luz, de forma diferente, chegando para os dois. Bom, aí, e aqui nós vamos então pegar informações mais claras, um pouco, dando um passinho aqui pequeno, mas falando dessas raças, porque a história, na verdade, na Bíblia, de Adão e Eva e do paraíso perdido, o que vocês acham, figurativamente falando, poderia servir para os exilados de Capela, que perderam Capela e encarnaram aqui? Nós pensamos que sim, né? Então, eles foram lá, se condenaram pela maçã ou pela representação e foram expulsos do paraíso. Então, uma forma figurativa da apresentação que é conhecido como as raças adâmicas, que são 4 povos que encarnaram em 4 localidades diferentes na Terra. Né? E aqui está escrito ali, as raças adâmicas, ou seja, as raças de Adão, guardavam vaga lembrança, porque ele é muito inteligente. Mas, antes de a gente continuar aqui, eu posso dizer isso, a inteligência, a evolução trabalha com a inteligência e com a sabedoria, as asas da evolução. Se você tem uma e não tem a outra, você então não consegue alçar voos mais altos. Você pode progredir bastante, mas em um certo momento você vai cair. Emmanuel, certa vez, falava com Chico exatamente sobre isso, trazendo à tona a força intelectual da Alemanha. Um pouco antes das guerras mundiais, a Alemanha, muito inteligente, pianistas clássicos da maior envoltura, desenvolvimento intelectual do maior cabedal possível, e esse povo esteve fortemente envolvido com a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. É por isso que tem a ideia dos anjos caídos. Fala, como é que pode um anjo cair? Mas o Espiritismo me falou que a evolução, a pessoa não cai para trás. Mas se você desenvolver só a sua inteligência, por isso que eu brinco de vez em quando, a Mário fala, você é muito inteligente, oh meu Deus, onde é que vai estar o erro, né? A pessoa desenvolve muito a inteligência, mas não trabalha a moral, não trabalha as qualidades da sabedoria, ela tem a tendência a cair. Ela não caiu, não é na verdade. A ideia, de forma metafórica, são de anjos caídos. Né? A ideia do Lúcifer, inclusive. Mas isso aí como é que diria? É uma coisa que é uma coisa que acontece, é preciso equilíbrio. Se for só um lado, você pode cair aqui para poder reequilibrar. Você não está perdendo o que você está evoluindo, você está só se ajustando de certa forma. Mas, voltando aqui ao texto, as raças andâmicas, elas guardavam, até pela inteligência e o conhecimento deles, uma vaga lembrança, isso está no livro A Caminho da Luz, da situação regressa. Tecendo o hino sagrado das reminiscências. As tradições do paraíso perdido passaram de gerações a gerações até que ficassem arquivadas nas páginas da Bíblia. Então, novamente, a gente vê o Cristo Consolador. A Bíblia, antes do Cristo, antes do Espiritismo, tem que ser mais um cabum, né? Abracadabra ali, e aconteceu. Mas aqui, agora a gente começa a ter reminiscências desse conhecimento. Quem tem mais conhecimento pode até aprofundar um pouquinho. Eu não consigo passar muito daqui, não. Uma expressão um pouquinho aqui, só, por exemplo, quando você falou da Alemanha e dos japoneses, né? Eles dois, essas duas nações tiveram um papel importantíssimo nas guerras. Mas olha elas hoje, elas precisavam passar, que teve uma destruição total. O que os alemães fizeram com o pessoal judeu,
que teve uma destruição de raça e de orgulho deles lá. Então, quer dizer que hoje, depois desses grandes eventos de destruição, como que eles deram um progresso muito grande no lado intelectual e moral. Os dois países, quando você viaja e visita, você percebe isso, que a gente nem entende. O Japão, como é que o Japão sobreviveu depois da Grande Guerra Mundial? O sofrimento ensina, né? Obrigado, Mário. E ali do outro lado, Cristo, por sua vez, enviou periodicamente os seus emissários e mensageiros. Outro tópico ligado à consolação. Eis porque as epopeias do Evangelho foram previstas e cantadas alguns milênios antes da vinda do sublime emissário. Então, Jesus, se a gente for no Velho Testamento, antes da chegada dele, está tudo escrito lá, o que ia acontecer, como queria acontecer. São reminiscências que eles encarnaram e trouxeram essas reminiscências do plano espiritual. E essa questão aqui de Jesus enviado emissários, a gente vê essas religiões antigas, os Vedas na Índia, datando de 5.000 anos antes de Cristo, já falando ali de reencarnação, coisa, né? De tudo. Livros védicos, livros sagrados da Índia. No próprio Egito, os deuses Ísis, Osíris, também com toda o seu conhecimento. Então, isso tudo aí foram emissários que Jesus mandou por misericórdia, por consolo, para nos ajudar na nossa evolução. Então, a gente olha assim para nós e fala, poxa, melhor a gente aprender dessa vez agora, né, Mário? Porque já tem um tempão que a gente está aqui, ainda está na dúvida. Será que Jesus ajudou ou não? Né? Bom, e aí a gente chega, então, na chegada de Jesus aqui no planeta, e aí duas primas se encontram, que era a Maria e Isabel, todas duas grávidas, né? E elas sentem ali a alegria desse sentimento, aí entra até um pouquinho da mediunidade, da chegada daquele que já tinha sido prometido. E aqui tem um encontro das duas, a alegria das duas, pelo aquele momento de receberem. Uma ia receber o João Batista, primo de Jesus, e que já era um espírito evoluído, porque tinha sido Elias. Esses sinais dessa evolução é visto porque ele se alimentava de mel silvestre, tinha uma vida mais diferente, né, da vida social, ele preferia as reflexões, os momentos, às vezes, de meditação. Então, ali estão os dois. E ficou registrado assim, olha que bonito. Quando Maria saudou a prima, o menino de Isabel, está na Bíblia direto, saltou no seu ventre. E Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Com grande contentamento, Isabel exclamou, dirigindo-se a Maria: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o filho que estás a gerar. É uma grande honra ser visitada pela mãe do meu Senhor. É um momento assim, já registrando. Veja que Jesus, nós estamos trazendo as partes técnicas da vinda pela mediunidade, agora a gente vê que registrado na Bíblia a vinda dele, antes dele nascer, já foi percebido mediunicamente a presença desse grande Espírito. E junto com ele cresceram primos, né? O João Batista e Jesus. E João Batista era confundido até com o próprio enviado pelas coisas que ele fazia, porque ele batizava e fazia o bem, e tinha toda aquela característica, aquela personalidade e atitude de um profeta mesmo. Dom também. Mas ele, com relação a Jesus, aí ele me colocou no chão na hora que eu li, no chão assim, chão firme, né? Na hora que eu li o que ele escreveu sobre Jesus. Ele disse assim: esta é a minha alegria e ela é completa. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Né? Uma consciência para nós. Porque muitos de nós ainda é muito exacerbado. A gente quer negociar com Jesus. Jesus, eu vou fazer isso, mas você me arruma isso aqui. Aí eu faço. Né?
a gente às vezes não tem. A Rani trouxe semana passada, e que você também antes, a escala evolutiva. E Jesus está no topo da pirâmide, espírito puro, já alcançou tudo que é necessário em termos morais, em termos intelectuais, está lá puro. A gente, alguns de nós acham que é espírito bom. Vamos deixar por enquanto assim como entusiasmo, incentivo. Mas nós estamos ali, a maioria de nós está como espírito imperfeito. A gente tem algumas escaladas assim inspiradas e pula ali no andar de cima, mas depois a gente volta para cá, porque a gente ainda tem mágoa, a gente ainda tem dificuldade até de lidar com os problemas da nossa vida, a gente às vezes fica revoltado com certas coisas, a gente ainda não compreende. Então, não sei sobre vocês, mas eu costumo me ver mais na área da categoria de imperfeito, de vez em quando dando um pulinho lá em cima para ver como é que é, para ver se... Como diz o pai João para mim, quando eu fui lá no centro visitar, que eu estava aqui, ele falou assim, vem dar uma espiadinha aqui, né? Fui dar uma espiadinha lá em cima para poder ver. Mas é importante, quando a gente está falando do Cristo Consolador, é importante que a gente diminua e que ele cresça. Porque nós somos espíritos que estamos cá embaixo, né? Ele já está lá em cima. É igual nós e Deus. Deus é inteligência suprema, a gente é inteligência relativa. Imagina se eu vou pegar a minha inteligência, o meu estado, e vou conversar com Deus na minha inteligência relativa. Se ele é suprema, é melhor que eu silencie, acalmo, e se eu não conseguir a conexão, não é por causa dele, é por causa de mim mesmo. Então, tentar de novo e vai esforçando naquele de... Até que uma hora a gente consegue, né? E aí, então, como é que nós estamos de tempo aí, Mário? Agora, já passando aqui, já trazendo já para o Evangelho segundo o Espiritismo, nós escolhemos 3 passagens aqui, que é comunicações de Jesus diretamente para nós que está no Evangelho segundo o Espiritismo. Tem algumas pessoas que falam, o Espiritismo não tem Jesus. Claro que tem. O livro que a gente está falando é o Evangelho segundo o Espiritismo, e o capítulo que a gente vai falar agora é o Cristo Consolador. É exatamente falando do Cristo que se apresenta como o Espírito da Verdade. Então, para a nossa reflexão, nós temos 3 passagenzinhas aqui. Venho como outrora aos transviados filhos de Israel trazer-vos a verdade e dissipar as trevas. Escutai-me. O Espiritismo, como fez antigamente a minha palavra, tem de lembrar aos incrédulos que acima deles reina a imutável verdade. O Deus bom, o Deus grande, que faz germinem as plantas e se levantem as ondas. Revelei a doutrina divinal. Como um ceifeiro, reuni em feixes o bem esparso no seio da humanidade e disse, vinde a mim, todos vós que sofreis. É um espírito puro, convidando para irmos lá. Porque para chegar lá, a gente quer ir com a bagagem toda. Quer levar o Márcio antigo, todos os pesares, tudo que tem junto. E muitas vezes a gente tem que descobrir, é uma coisa pessoal esse contato, mas ele já está à disposição da gente e está chamando para que a gente vá. Agora, se a gente chega lá exacerbado, fala, eu estou aqui, mas eu não sei se eu quero conversar com você, não. O que você acha? Você acha que a gente deve conversar aqui, Jesus? Não é assim. Né? É preciso se preparar. Alguma coisa, Jane? É por isso que a gente pensa também no contrário, né? O quanto a gente precisa se esforçar para se purificar, para tentar chegar ali no mínimo, no pezinho, para, né? Agora, imagina Jesus com toda essa amplitude, toda essa pureza, ter que vir aqui e aguentar tudo que ele aguentou, né? De nós, que ainda na nossa ignorância, né? De verdade, verdade. Olha como, né, a gente faz essa comparação assim.
E a gente vê quanto que a gente precisa melhorar. Isso, e é bonita essa comparação, porque você vê um cara que já está há bilhões de anos já desenvolvido para vir aqui, e nós achamos que somos toda arrogante. Só nós achamos que é o tal, como diz o outro. Né? E se a gente for analisar, quando você fala dos mensageiros, esse pessoal que veio aí, por exemplo, Paulo já estava antes de Adão aqui na Terra. Sabe, tem nos livros lá daquela tem uma trilogia aí dos exilados, para introduzir os exilados de Capela, antes das raças que já estavam por aqui, já tinha essa turma todinha que ia estar com Jesus, o Chico e tudo mais, para começando a já criar essa condição necessária para que Jesus pudesse chegar perto. Muito bom, muito bom. Então a gente passa aqui para a penúltima parte aqui. Ainda dentro dessa continuação, a gente pula uma parte muito bonita, é tudo bonito, esse item 5 do capítulo 6 do Evangelho, segundo o Espiritismo. Ele vai, antes de falar essa parte aqui, ele vai dizer que a gente tem que nos desenvolver como cedro, quem assimila. E o cedro é uma árvore que tem características de medicina, a madeira dela é usada para embarcações, tem folhagens para fazer chá, é uma árvore quase completa, esse cedro lá da época deles lá, e Jesus diz para a gente crescer e desenvolver como cedro. Então, ele não está dizendo aqui para a gente parar, não, tem que trabalhar, né? Continuar trabalhando. Mas aqui, nessa parte, Jesus vai nos dizer que é o Espírito da Verdade. Sinto-me por demais tomado de compaixão pelas vossas misérias, pela vossa fraqueza imensa, para deixar de estender mão socorredora aos infelizes transviados que, vendo o céu, caem nos abismos do erro. Crede, amai, meditai sobre as coisas que vos são reveladas. Não mistureis o joio com a boa semente, as utopias com as verdades. Então a gente percebe aqui o carinho e o consolo de Jesus. Ele observa que a gente caiu muitas vezes no abismo do erro. Eu gosto do meu tio, que já está desencarnado no plano espiritual. Tio Pedro, ele vira na frente lá e ele fala com tanta propriedade. Ele é um militar aposentado na época, né? E ele fala assim: todos nós temos culpa no cartório. Então, assim, ele coloca isso. Aí eu penso, né? E aí ele e a minha avó fazer alguns trabalhos lá com a prefeitura de Betim. E a minha avó falava assim para mim: se fosse bom mesmo, meu filho, eu não estava aqui na Terra, não. Eu não sei por que a gente está achando que a gente é tão bom assim, né? Então, temos que repensar. Mas mesmo sendo ainda espíritos iniciantes, por causa das dificuldades que acabamos nos encontrando, ele promete, ele se coloca à disposição para nos ajudar, ele tem compaixão dos nossos erros e vem nos ajudar. Então, mais um motivo aí para ser o Cristo Consolador. E aí, fechando aqui essa parte, né, o Evangelho segundo o Espiritismo, o item... O Mário, aqui, ó, eu estava vendo esse terreno aqui, com essa rua aqui, Jesus, eu falei, o Mário é corretor, talvez ele ache um terreninho lá. Rapaz do céu. Espíritas, aí está falando para a gente, né? Amai-vos, este é o primeiro mandamento. Instruí-vos, este é o segundo. Então, vamos começar pelo segundo aqui. É preciso estudar. É preciso estudar para nos instruir, para ter conhecimento, né? Às vezes a gente fala assim, não quero estudar, não quero ler, não tenho jeito. É uma recomendação, o ensinamento trazido pelo Cristo. Mas antes do instruí-vos, é o amai-vos, né? A gente tem que amar. A questão da asa ali, porque se a gente só se instrui, a gente pode, de repente, cair como anjo caído e enfiar os pés pelas mãos. É por isso que quando a gente vê muito movimento assim de intelectualidade, a gente dá um passo para trás e envia vibrações positivas para que o outro lado também seja reconhecido, porque senão as provas, às vezes, do universo, para nos ajudar, podem ser
pesadas, né? No cristianismo, e aqui é muito interessante isso, porque tem gente que fala que Jesus não está na doutrina. Ele não somente está, mas como ele se anula e se coloca toda à disposição da doutrina. Fala no cristianismo, no Cristo. O próprio Chico fala, se não existisse o evangelho, que ele nem ficaria na doutrina dos espíritos. No cristianismo encontram-se todas as verdades. São de origem humana os erros que nele se enraizaram. Eis que do além-túmulo que julgáveis o nada, vozes vos clamam, irmãos, nada perece. Jesus Cristo é o vencedor do mal. Sede os vencedores da impiedade. Então, são as vozes dos espíritos, as vozes dos nossos amigos espirituais que chegam e falam: a vida continua, né? Foca no futuro. Também uma forma de consolação. Ô, Márcio, é tão bonito, por exemplo, quando você começa a estudar o Espiritismo, né, o livro dos Espíritos, o Evangelho, eles trazem as seitas da onde os judeus partiram, né, das classes sociais, dos romanos e tudo mais, para que a gente entendesse, quando você vê de onde Jesus e Maria veio, de onde a família de Maria veio, eles são dos essênios, era tudo reencarnação. Era um segmento judeu que já falava de reencarnação, já tinha essa visão, sabe? Eu acho muito interessante. Vou só um pouquinho aqui. Essa semana eu participei de um fórum e aí o pessoal falou da imigração, né? Aí o pessoal falou assim, engraçado, né? A imigração é leve, né? Quando alguém perde, é baleado no Rio de Janeiro com uma bala, você fala, não é bala perdida, certo? Então, tudo é crescimento para a gente, sabe? Muitas vezes a gente só tem as nomenclaturas, elas nomeiam as coisas diferentes, mas o mesmo efeito, por exemplo, uma pessoa que é baleada no Rio de Janeiro sem ter vínculo nenhum lá, é a mesma coisa do imigrante que é pegado aqui também. Certo? Eu acho interessante isso tudo, porque tudo está no mundo do controle de Deus. E às vezes a gente não percebe isso tudo. É verdade. A gente conversava outro dia sobre isso, lá em casa, que realmente tudo tem. Mas o interessante dentro disso aí, que passa o que tem que passar, né? É que o Cristo é consolador. Isso, né? Assim, existem aqui e agora grupos de socorro que vão adentrar as instituições espíritas, que vão socorrer, não importa. Não importa o que vai socorrer. Veja no Evangelho segundo dia, falando da caridade, a moça bateram na casa dela, uma menina, vendendo um produto que ela tinha doado antes para a família. E a família era vendendo. Sabe o que ela fala para a menina? Conta para ninguém, não. Gracinha, né? Para ela poder seguir. Então, tem o Cristo Consolador vem para nos ensinar isso, sabe, Mário? Assim, não importa quantos estão precisando, né? Quantos imigrantes que estão sendo levados estão precisando para readaptar nas suas próprias vidas, né? E quantos aqui precisam de coragem, precisam de inspiração. Então, sim, é uma oportunidade, quem sabe, de solidificar a força, a fé, a preparação e seguir, né, com segurança. O Cristo Consolador é o nosso Rei Solar, é a nossa luz, e que Ele nos abençoe. Então, ficamos aqui. Alguma pergunta? Eu só lembrei quando você estava falando da sua família, né? Dizendo que está todo mundo sem ficha no cartório. E eu acho uma palestra, eu vi uma palestra que dizia assim: o mundo é cheio de injustiça, mas não tem ninguém injustiçado. Nossa, isso bateu pesado. Às vezes é difícil de aceitar, né? Mas a gente tem um consolador para nos ajudar e nos ajudar a aprimorar o nosso entendimento. Que é isso que a gente precisa compreender melhor. Hoje a gente falou aqui das estrelas de Jesus, o trabalho de Jesus. Quantos de nós está tendo a oportunidade de, para nós, para mim mesmo, quando a gente revisa o tema e olha, assim, nossa, Jesus, que maravilha, que trabalho maravilhoso, que trabalho extenso. Então, ele tem uma presença
nós temos a oportunidade de trazê-lo com uma presença diferenciada hoje, porque traz uma outra oportunidade. E amanhã será diferente, porque o rio não passa pelo mesmo lugar duas vezes, né? Então, quando a gente vê de novo aí, quando o Oz for fazer aqui o ano que vem, alguma coisa, aí já tem um outro enfoque. E às vezes a gente não percebe o quanto que nós somos privilegiados, porque é o conforto de você aprender, né? Tudo na paz. A gente que às vezes, nós arrumamos confusão e sabotamos tudo, né? Mas ó, você vê, nós temos uma sala boa para estudar, nós temos pessoas amáveis aqui, não tem, sabe? Então, quer dizer, nós temos um ambiente perfeito. Às vezes a gente nem quer isso, a gente quer confusão. É. Então é isso, capítulo 6, o Cristo Consolador, é o meu favorito, a gente sabe disso. Acreditem ou não, e a gente pode confirmar aí, a semana passada abrimos 3 vezes, acredito que onde mais foi? Na reunião mediúnica. No culto, na reunião mediúnica, então... Depois eu estava lá com o nome dele. Essa semana é o Cristo Consolador. Que Deus nos abençoe. Mas quem que a gente jogou? Márcio Lucas.